Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lucas capítulo 13 é um outro texto, não é a repetição desse texto. Esse primeiro texto aqui foi no início do ministério de Jesus, no Sermão da Montanha, e no capítulo 13 já foi mais adiante, no fim do ministério de Jesus. Perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porta estreita. Irmãos, desde ontem que não sai do meu coração, da minha mente, porta estreita. Porque uma coisa é você estar na igreja, e o fato de eu e você estarmos aqui na igreja não significa que nós entramos pela porta estreita. A gente pode estar aqui usando paletó e gravata, sentado no púlpito, e não ter entrado pela porta estreita. E Jesus disse: se esforce para entrar pela porta estreita. Porque o pastor Martim diz assim: olha, irmãos, só vale a pena ser crente se for para ir. Não adianta. E para ir morar no céu, tem que entrar pela porta estreita. Bendito seja o nome de Jesus. Aí Jesus diz assim, irmãos, ele diz: entrai pela porta estreita, e aí depois ele fala num caminho. Porque quando a gente tem uma porta, na casa da gente tem uma porta, depois da porta tem um sofá, tem uma cama, tem um negócio assim para a gente descansar. Mas no reino de Deus, depois da porta tem um caminho. Porque depois de você e eu passarmos pela porta, ainda há um caminho a seguir. A nossa história não termina ali, a nossa história termina no fim do caminho. E esse caminho e essa porta, eles são apertados. E é interessante porque Mateus 7, Jesus diz que vocês façam força para entrar, porque muitos, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Parece que são aquelas pessoas que estão no mundo e não entendem, não têm uma visão espiritual para entender que precisam entrar pelo caminho. Foram cegos por Satanás e não conseguem achar sequer a porta. Mas quando o Senhor fala em Lucas, ele diz, perguntaram: Senhor, são muitos que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar. Esses aqui encontraram a porta, mas não conseguirão. Os primeiros nem a porta encontraram, mas os segundos encontraram a porta. E aí tentaram entrar, mas a porta era estreita. E ele queria entrar com um bocado de coisa, e aí não dava certo. O que é que significa essa porta, irmãos? Essa porta é ponto de início, é princípio de movimento. Então, para você começar a viver com Deus, é dar esse passo de entrar pela porta estreita. É lugar de decisão. Nós temos que fazer a decisão de nos arrepender dos nossos pecados. Aí a gente se arrepende no dia que se converte, aí no dia seguinte a gente se arrepende de novo, e a gente tem que viver uma vida de arrependimento. Não pode arrependeu, esqueceu e agora vai para frente. Não, tem que arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e arrependei-vos sempre. Mas também é um lugar de ruptura. Porta é lugar de ruptura. Você rompe com o passado, com o antigo, com o velho, e começa uma nova trajetória, uma nova estrada. Isso é
a porta estreita. E a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, que entra, que embarca nessa porta no reino de Deus e olha para trás, não é apto para estar no reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Então, queridos, o que o Espírito Santo nos leva a entrar por essa porta estreita. E eu fui olhar na Bíblia, e nós temos na Bíblia muitas portas. Lá no livro de Atos, conta a história de uma porta formosa. Foi pregado ontem aqui sobre essa porta formosa no templo que Herodes construiu. Era uma porta grande. Na Arca de Noé, Deus mandou fazer uma porta. Quando Jacó teve uma visão, ele disse que esse lugar é tão terrível, não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. João viu em Apocalipse 4:1 uma porta aberta no céu. Na Jerusalém Celeste nós temos 12 portas, são portas enormes, e cada porta é uma pérola. E essa porta larga no céu, irmãos, a Bíblia diz que quem vai entrar, as pessoas que vão entrar ali, são aquelas que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem lavou as vestiduras no sangue do Cordeiro tem direito de entrar naquela cidade pelas portas. São 12 portas largas, grandes, e vai ser maravilhoso. Mas hoje não dá para andar em porta larga, a gente tem que entrar na porta estreita. Para um dia poder entrar naquelas portas, passar por aquelas portas largas, nós temos que entrar agora na porta estreita. E como é essa porta estreita? Ela é tão estreita, irmãos, que só cabe a gente. O nosso orgulho, as nossas vaidades, tudo aquilo que a gente carrega no mundo, nossos fardos de pecados, eles precisam ser deixados, porque nessa porta a gente só entra a gente mesmo. Só entra a gente mesmo com as nossas fraquezas. A gente tem que entrar por essa porta. E é interessante, porque Jesus, certa feita, Mateus capítulo 8, ele estava pregando, e foi logo depois do Sermão da Montanha, e ele fez muitos milagres, e a Bíblia diz que chegou um escriba, que era um homem muito inteligente, versado na lei, e esse escriba chegou para Jesus e disse: Senhor, para onde o Senhor for, eu te seguirei. Olha, que coisa boa, né? Chega uma pessoa assim, altamente qualificada, do ponto de vista religioso, e diz assim: olha, o discurso que o Senhor está fazendo é perfeito, as obras que o Senhor está fazendo são perfeitas, portanto, o Senhor me convenceu. Onde é que assina a ficha do partido? Estamos juntos, não sou mais escriba, daqui para frente eu vou andar com o Senhor. Estamos juntos. E aí Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, raposas são bichos da terra, aves são bichos do céu. E Jesus estava dizendo ali para aquele escriba, ele entendia, o escriba ele era muito inteligente. Jesus estava dizendo: olha, aqueles que vivem na terra, os homens, eles têm os seus covis, até as raposas têm e os homens também têm. Aqueles que têm uma vida espiritual, que são religiosos como você, ou quiçá mesmo os anjos, eu não sei bem qual é a acepção dessa expressão de as aves do céu, eu sei que fala de coisas superiores, eles têm onde pousar, eles têm onde descansar. Mas eu, que sou 100% homem e 100% Deus, não tenho onde reclinar a cabeça, nem na cruz.
ele teve onde reclinar a cabeça. Ou seja, o fato de você querer me seguir, há um preço que você tem que pagar, uma renúncia pessoal, ó escriba, e você tem que analisar o preço, analisar essas circunstâncias, se você está pronto para me seguir. Não pense que é um mar de rosas, o negócio é apertado. Então era como se Jesus estivesse dizendo assim: avalie, pense bem, se você quer realmente andar comigo. Porque andar com Jesus, irmãos, é muito bom. Mas a Bíblia, o Senhor diz assim: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Isso não é fácil. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo serão aplaudidos. É assim? É não. Padecerão perseguições. O crente, aonde chega, ele é perseguido. Se ele for um crente, irmãos, de verdade, ele vai ser perseguido. Vai ser perseguido na escola, vai ser perseguido no trabalho. Vão olhar para ele e vão querer tornar a vida dele mais difícil. Foi Jesus quem disse que vocês vão ser perseguidos, ainda que aparentemente as pessoas façam transparecer que gostam de você, mas lá no fundo eles sabem que você tem o que eles não têm. Isso dá inveja. Isso dá inveja. Mas Deus é com você. Se você anda com Jesus, a sua vida é diferente. Então há a dificuldade de achar a porta, e há a dificuldade de passar pela porta. E aí, como é essa porta, o que é que acontece com quem entra nessa porta? João, capítulo 10, que foi lido aqui pelo nosso irmão Tiago, ele vai contar alguma coisa sobre essa porta estreita. Primeiro, ela é estreita, e quando a gente fala de estreita, Jesus diz logo em seguida, porque existe uma outra porta, que é uma porta ampla, que é a porta do mundo. Platos, do grego, é uma porta ampla. Por ela passa o bêbado, por ela passa o mentiroso, por ela passa o beberrão, por ela passa o fornicador, por ela passa tudo, porque é uma porta larga, não tem critério. Você vem com um saco cheio de arrogância, de prepotência, de tanta coisa ruim, e entra por essa porta e dá certo. Mas o que a pessoa está definindo ali é o seu futuro, não só o futuro em relação à vida terrena, como também a eternidade. Essa decisão de qual porta você e eu vamos escolher vai definir onde passaremos a eternidade. Então isso é um assunto muito importante, irmãos. Isso aqui é o final do Sermão da Montanha. Jesus, ele fala o sermão todinho, aí ele, é como se tivesse um desfecho, aí ele diz: ouviram isso? Pronto, isso aí é a porta estreita. Se vocês quiserem se dar bem nesta vida e no futuro, entrem por ela e andem pelo caminho. É o desfecho do Sermão da Montanha. Aí quando chega em João, o Senhor explica um pouco mais sobre essa porta. A porta é estreita, mas João capítulo 10, versículo 7, diz assim: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então essa porta, que é Jesus, é Ele. Ele disse: vinde a mim, vinde a mim, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se oferece para mim e para você, como sendo essa porta. E Ele chama a porta de porta das ovelhas. Sabe por quê, irmão? Porque esse caminho é o caminho da humildade. Para andar nesse caminho não dá para ser arrogante, boçal, prepotente, essas coisas assim, sabe?
tem que ser ovelha. Não, mas é porque eu sou assim, olha, está no meu sangue, a minha família, você não conhece. Então não dá para você. É a porta das ovelhas. Glória a Jesus. Ovelha mansa é da porta daqueles que estão dispostos a ouvir a voz do Senhor. O que é que a ovelha faz? A Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem, elas me seguem. Pode cair o mundo em frangalhos, pode derrubar tudo, mas você está ali com Jesus, porque você é a ovelha. Don Brown, aquele camarada que escreveu o livro Código da Vinci, ele inventou um bocado de história e teve gente que ficou com a fé assim. Mas você permaneceu seguindo a Jesus, porque você é a ovelha. É a porta das ovelhas. Aí Jesus fala mais sobre essa porta, quando ele diz assim: eu sou a porta. Ele é a porta. Quem, versículo 9, entrar por mim, salvar-se-á. Então é a porta da salvação. Glória a Deus. Então entrar na igreja não traz salvação. Se batizar nas águas não traz salvação. Agora entrar na porta estreita, que é Jesus, aí a pessoa é salva. Pouco importa qual foi o seu passado, qual é a sua história, se você tem ou não pedigree na igreja, não importa. Entrou pela porta estreita, você será salvo em nome de Jesus. É a porta da salvação. É por isso, irmãos, que quando Simeão, que não é irmão Simeão aqui, é o Simeão da Bíblia, ele foi ao templo e Deus tinha dito a ele que antes dele morrer ele ia ter a salvação de Israel nas suas mãos. E quando ele toma Jesus dos braços, ele disse: Senhor, despede em paz os teus servos, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É a porta da salvação. Mas também Jesus disse que quem entra nele, por ele, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará. Entrará onde? No aprisco. Isso significa o quê? Segurança. Aprisco é lugar, não é lugar de encher o bucho. Aprisco é lugar de ovelha ser cuidada pelo pastor. Então você que está renunciando às coisas desta vida, que entrou pela porta estreita, Deus cuida de você. O maligno não lhe toca. Mas botaram um catimbó, irmãos, sabe o tempo do catimbó? É antigo, né, irmão? A pessoa passou dos 50 quando fala em catimbó. Esse pessoal novo não sabe não o que é catimbó. Macumba, essa coisa. Botou lá, costurou a boca do sapo, não sei o quê. Mas você entrou pela porta estreita. Há um muro de fogo ao seu redor. O maligno não toca em sua vida, porque você foi comprado por bom preço. Entrará. O pastor bota para dentro e o pastor fica na porta. Então, irmãos, entrar por essa porta, por esse caminho apertado, que muitas vezes traz sofrimento, enseja que você estará seguro. E Jesus disse: ninguém as arrebatará da minha mão. Você está no aprisco do Senhor, você pode sair, mas dentro do aprisco não tem lobo, não tem salteador, não tem mercenário que vai tocar em você, porque você está debaixo das asas do Onipotente. Você está se escondendo em Deus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode ser pobre,
sua casa ser escorada com um cabo de vassoura, mas se Deus quiser, não entra ninguém dentro da sua casa para lhe perturbar, porque você está debaixo dos cuidados de Deus. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Liberdade, oh glória! Você é livre em Deus. A ovelha entra, é guardada, mas pode sair. Você não está aprisionada, você não está aprisionado, você não está manietado, você é livre em Deus. Você não é escravizado, você é livre. E onde você anda, Deus está com você. Glória a Deus. E o que foi que eu fiz? Você entrou pela porta estreita. E quando você entra pela porta estreita, existe um mistério no mundo espiritual. Você ganha uma assinatura. E você é conhecido no céu e no inferno. Você não precisa dizer que é crente, mas os anjos sabem que você é crente, e os demônios também sabem, porque na sua alma tem uma assinatura de Deus, um selo de Deus. Aí você anda, entrará, sairá e achará pastagem. Glória a Deus. Provisão. Provisão. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Tem gente que fica agoniado. Tem um pregador que ora e que aí todo mundo vai para lá. Aí vamos fazer uma campanha para ficar rico. Aí todo mundo. Se fosse aqui, se eu tivesse anunciado, irmãos, amanhã nós vamos orar e vai aparecer na conta de todo mundo 10 mil reais. Pense, tinha que abrir a galeria, estava cheio ali, tinha que botar o interditar a rua, né? Que 10 mil reais na conta. Aí tem gente que fica, sabe, tem até a história de um irmão que era daqui. Ele disse que teve uma campanha dessa de ganhar a casa própria, e ele disse, aí foi ele e a esposa, ele disse, eu vou que eu estou querendo a casa própria, vem e dê a casa própria. Aí quando chegou lá, o dirigente lá do trabalho disse, olha, Deus vai lhe dar a casa própria. Agora faça o seguinte, você deposita aqui 10 mil reais, que aí a gente vai orar e Jesus vai lhe dar a casa própria. Aí o marido disse para a mulher, não, desse jeito, a gente dá a entrada na casa e já dá certo. Não precisa nem deixar esses 10 mil aqui, que com esses 10 mil eu já resolvo, né? Já dá para resolver o problema. Saem correndo atrás de provisão, mas você não precisa se preocupar nem com a farinha da panela, nem com o azeite da botija, porque não vai faltar. Aleluia. Davi disse, eu já vi, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus cuida daqueles que são seus. A Bíblia diz que Ele dá o seu pão, ainda quando eles estão dormindo. Você está dormindo, e Deus está trabalhando por você. Deus está criando circunstâncias e lhe dando estratégias para você ter no outro dia, para você ter na outra semana, para você ter no outro mês, para a sua família ser abençoada, porque você vai ser abençoado, seus filhos vão ser abençoados, e não vai faltar nada àquele que anda pela porta estreita. Aí Jesus, no versículo 10, eu vou ler o 9 e depois vou ler o 10 para os irmãos verem como foi que Jesus disse. No 9 ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu, que sou a porta, vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Glória a Deus.
Glória a Deus. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas vocês que já entraram pela porta apertada, estreita, eu vim para vocês terem vida, e vida com abundância. É vida em abundância. Todas as suas necessidades espirituais, psicológicas, emocionais, materiais serão supridas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É vida abundante. Vida abundante. Às vezes falta alguma coisa, mas você tem alegria. Às vezes falta até a saúde. Talvez você não tenha nem dinheiro para comprar o remédio, nem esteja em dia o plano de saúde, mas você tem Jesus. Você dobra os joelhos e Deus afofa no seu leito a cama. Deus afofa na cama a enfermidade, e você se levanta, ainda doente, mas vai dando glória a Deus, e aos poucos a sua vitória vai chegando, porque você tem vida abundante. Às vezes não tem dinheiro para pagar a conta da bodega, mas não importa, Deus está com você, e você dorme o sono dos justos. O ladrão vem matar, vem roubar, vem destruir. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e o ladrão mata, destrói e rouba. Rouba a felicidade, rouba a paz, rouba as amizades, rouba tudo que a pessoa tem. Mas você que tem Jesus, que está debaixo dos braços do Altíssimo, que come os pastos verdejantes que Ele lhe leva, para você tem vida, e vida com abundância. Isso fala de quantidade de dias e também de qualidade de dias. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, que tem muito dinheiro, mas não tem qualidade de vida. Mas aqueles que entram pela porta, que lançam todos os seus cuidados em Jesus, aí eles encontram vida, vida em abundância. Entra pela porta, e depois da porta tem um caminho. O termo usado é caminho apertado, do grego tribilo, que significa, irmãos, como o prensar das uvas. Olha que o negócio é apertado, é o termo usado para o prensar das uvas. O espremer, pressionar com firmeza. É como se fosse um caminho comprimido, contraído. As rosas, elas são cheirosas, não é? Mas os irmãos sabem como é que faz o perfume? Vai desse jeito. Tem que amassar bem amassadinho. Aí eles amassam e ali tiram a parte mais perfumada. A minha vida e a sua vida foram feitas para exalar o bom aroma de Cristo. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, esse caminho é prensado como das uvas. Vocês não sabem como é que as uvas são prensadas, né? No tempo antigo, elas eram prensadas assim, ó. Será que tem alguém aqui que está desse jeito, irmã Regiane? Assim, ó. Glória a Deus. Mas Jesus está com você. Está pisando, está doendo, está esmagando, mas está saindo um suco que vai servir, que vai alimentar as pessoas. O perfume vai exalar e vai encher a casa e vai ungir as coisas. Não se incomode se você está sendo pressionado, prensado, exprimido. O caminho é assim. Aleluia. Jesus fala da porta estreita, do caminho apertado, mas fala de um futuro. Um futuro, aleluia. Oh, futuro glorioso. Não sei se os irmãos percebem, quando um crente morre, o rosto dele não é um rosto de angústia.
Se olhar para o rosto do descrente que morre, irmãos, é uma tristeza. Ele, assim, um sentimento de dor. Mas o crente tem o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. O caminho que ele está andando, o caminho apertado, não conduz à perdição. O largo. E sabe, irmãos, eu gosto de dizer isso. O caminho largo é o caminho que vai descendo. Ele é descendo. Porque ali o bêbado entra todo tipo de gente, e ele vai bolando assim, e vai dando certo. O caminho do céu é apertado e é subindo. Você às vezes não cansa, não é? Dá vontade de jogar tudo para cima, Senhor, eu não vou mais, estou cansado. É porque o caminho ele é assim, é subindo. Por isso que às vezes você está andando aqui no aperto, às vezes não tem ninguém para lhe ajudar, às vezes Deus permite isso, mas ele é subindo, sabe, irmãos? Mas no fim da jornada, você vai receber uma coroa. Glória a Deus. Muitas igrejas hoje não falam mais nisso, falam nos bens materiais que aqui estão, e dão todas as dicas e todos os truques e todas as estratégias para você se dar bem nesta vida. Mas Jesus disse assim: ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Bênçãos materiais, irmãos, são bagaço. A Bíblia diz que a vida do homem não consiste pela quantidade de bens que ele possui. Se você tem muitos bens, glória a Deus. Se você não tem muitos bens, glória a Deus. Ninguém pode ser medido pelo que possui, mas pela vida que vive. Porque pelos frutos os conhecereis, disse o Senhor. Sabe, o caminho largo, a pessoa diz assim: siga seu coração. É o caminho largo, siga seu coração. Aí vai descendo, aí vai todo mundo. Mas o caminho estreito, ouça a voz do seu pastor, ouça o que ele tem a dizer, faça a vontade de Deus. Houve um rapaz na Bíblia que gostava muito de dinheiro, e ele foi ter um encontro com Jesus e disse: Jesus, tu és tão bom, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, ama aquele rapaz, olha para a porta, olha para o rapaz. Jesus olha para a porta estreita e olha para o rapaz cheio de coisa, de catrevagem. Ele disse: homem, tem um negócio para você fazer. Venda tudo que você tem, entregue para os pobres, aí você vem e me siga e você vai ter um tesouro no céu. Aí ele disse: está difícil, não dá certo não para mim. Nicodemos, irmãos, foi outro que queria entrar pela porta, mas sabe, a vaidade intelectual, como a vaidade intelectual tem tirado pessoas da porta e do caminho. Ele foi ter com Jesus à noite, a gente não sabe ao certo porque que ele foi à noite, mas no outro dia ele não estava com Jesus à luz do dia. Ele foi à noite, ficou amando Jesus, mas era nas sombras, feito um agente 007 de Deus. Deus não tem agentes 007, ele tem pessoas que reluzem como a luz e são colocados em cima do velador. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus precisa de mim e de você como testemunhas e não como agente 007. Conte o que Jesus fez na sua vida. Deus não precisa de advogado, Ele precisa de testemunha. Você não precisa elaborar uma teoria, você precisa abrir a sua boca e dizer que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que foi comprado por bom preço, que você estava num lamaçal e Deus estendeu a sua mão
e pegou você lá no fundo da lama, como quem pesca caranguejo, porque não há poço tão profundo que Ele não possa alcançar. Não importa a situação, não importa o seu estado, Ele pode lhe dar vida, e vida com abundância. Mas o orgulho, irmãos, tira Nicodemos de tempo. O Naamã quase que não consegue, porque disse: descer nessas águas, isso é muito humilhante para mim. Não, vou embora. Lá no meu caminho, lá na minha terra, tem muitos melhores rios do que esses. Mas ele, quando se humilha e desce ali aquelas águas, ele sai restaurado, renovado, uma nova pessoa. Glória a Deus. Está escrito, Isaías 30 e 21. E se te desviardes para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Aleluia. Não troque bênçãos duradouras de sua vida por experiências de curto prazo. Não troque as agruras do caminho estreito pelas facilidades do caminho largo. Moisés, a Bíblia diz, preferiu sofrer, ser maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar a honra de ser chamado filho da filha de Faraó, herdeiro do trono. Ele disse, Paulo disse, o escritor aos Hebreus diz, que ele preferiu sofrer os vitupérios de Cristo. E você que é crente, que serve a Jesus, tem que sofrer, tem que sair da zona de conforto e tem que sofrer, tem que ser criticado. Mas tem gente que não quer ser criticado, aí quer ficar imitando o povo do caminho largo, quer falar igual o povo do caminho largo, quer se vestir igual o povo do caminho largo, quer assistir o mesmo filme do povo do caminho largo. Mas você é do caminho estreito, você é diferente, você foi comprado por bom preço, e essas pessoas ainda estão escravizadas por Satanás, por isso que elas fazem o que fazem. Mas você é sal, você é luz, Deus lhe chamou para você fazer a diferença, para você andar diferente, para falar diferente, para se vestir diferente, até para cortar o cabelo diferente. Porque nós não seguimos a cultura do mundo, nós seguimos a cultura do Espírito. Nós não atentamos para a moda, nós atentamos para a palavra de Deus. É a porta estreita, o caminho estreito. Aí Jesus disse, são poucos os que a encontram, e muitos estão no caminho largo. E deixa eu dizer a vocês, muitos de nós que aqui estamos, podemos estar no caminho largo, porque estar aqui não garante nada, vir para esses cultos não garante nada, porque só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Agora, quando eu e você chegamos aqui, aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da gente. E se te desviares para a direita, para a esquerda, aí uma voz atrás de ti vai dizer, este é o caminho, andai nele. Aleluia, andai nele, andai nele, andai nele. Ah, pastor, mas todo mundo está fazendo diferente, mas andai nele. Vamos ficar em pé, queridos. Todo mundo faz diferente, eu ligo na internet, é diferente. Lá onde eu ligo a internet, pastor, é uma parede preta, um jogo de luz, uma fumaça que sobe. O pastor não usa paletó, ele tira a gravata, ele vem de camiseta, bota uma prancha aqui, que fica muito legal. Fica igual o caminho largo. E fala gíria, e às vezes se permite até falar palavrão, porque atrai pessoas.
Mas nós somos chamados, irmãos, para viver um modo de vida diferente. Deus nos chamou para sermos sal e luz. Deus nos chamou para vivermos em santidade. Oh, como é difícil, mas foi assim que o Senhor nos chamou, para as pessoas olharem para nós e dizer: ali vai um crente, e é um crente da Assembleia de Deus, que anda com a Bíblia, não tem vergonha de andar com a Bíblia não, nem de dar a paz do Senhor, porque às vezes dando a paz do Senhor, Deus fala ao coração do desviado, do descrente, e ele é tocado pelo Espírito. Porque toda palavra que sai, irmãos, preste atenção, toda palavra que sai da boca de alguém que está cheio do Espírito Santo, traz um impacto naqueles que a ouvem. Glória a Deus. Glória a Jesus. A ti eu vou clamar.